Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Esse programa é organizado pelas faculdades trilógicas, que tratam, pesquisam, ensinam a ciência que unifica os campos também da filosofia e da teologia, né? Então, Norberto Kepp criou um campo de estudo ou melhor ainda, transdisciplinar, porque todas as matérias, os assuntos, são tratados e aplicados aos demais campos de conhecimento, campos do saber. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no nosso site, vocês vão lá ver alguns núcleos do campo de saber que seja de interesse de vocês, e lá vocês vão encontrar, então, não só cursos, mas terapias, livros, vídeos, que são todos de finalidade terapêutica. Dr. Kepp. Eu vou falar um pouco agora sobre a questão da física, que é, vamos dizer, a rainha das ciências, né? E, inclusive, o motor que nós fizemos e que muda totalmente a física antiga. Então, é claro que é bom, né, a pessoa que assiste notar que precisa ter conhecimentos mais ou menos da questão da física que veio de Galileu, de Newton e principalmente, ultimamente, do Albert Einstein. O que aconteceu foi o seguinte, a questão do ímã, né? O ímã é o captador da energia essencial, né? Da energia escalar, que o Tesla descobriu. Então, esse é o ímã, né? Que nós usamos para o Kepp motor. Eu estou mostrando já como é que faz o Kepp motor para as pessoas que têm interesse e tentando fazer, por exemplo, os aparelhos. Agora nós fazemos os ventiladores. Então, aqui tem 4 ímãs, né? Esses ímãs captam a energia de fora. Então, quando o ímã gira, então a energia é mais forte. Então, faz girar todos os objetos, né, que são captáveis assim da energia. Então, é interessante porque a eletricidade, né, as luzes que se acendem, né, os motores elétricos, usam o magnetismo que vem disso aqui. Então, a eletricidade, né, que vem do giro das rodas, né, do giro dos ímãs, só que eles puseram a questão do motor assim preso nos elementos, né, assim ao redor dos outros metais. Então, e com isso perdeu a força. E nós colocamos o ímã no centro, que dá força maior. Então, eu quero dizer o seguinte, que veja bem, este aparelho aqui é chamado ninho do... Berço de Newton. Do Berço de Newton. Do Newton, né? O Newton que criou. Então, eu quero dizer o seguinte,
que a física, até agora, a física antiga, acha que tudo vem do movimento. Há um movimento exterior, e isso produz, então, os motores, produz tudo. Inclusive usando, né, a questão da gasolina para movimentar, né, para mover os motores assim, que chamado de combustão. Os carros, as máquinas que usam, né, a gasolina, que usam praticamente a energia retirada do elemento externo. Então, o grande erro... Bom, eu não vou explicar muitos detalhes, porque não é talvez muito do interesse, né, e da compreensão das pessoas que ouvem o programa. Mas, viu, Dr. Kepp, eu queria dizer o seguinte, que todas as pessoas que tiverem interesse em saber melhor, entender melhor essa tecnologia, e como o senhor disse, inclusive começarem a fazer nos seus laboratórios, nas suas oficinas, em casa mesmo, esses aparelhos, esses motorzinhos, poderão aprender nos nossos cursos como fazer isso. Então, teriam que entrar em contato conosco, ver as próximas turmas, como fazer para vocês ingressarem nesses cursinhos, porque nós ensinamos. Então, eu posso dizer o seguinte, que a importância é grande, porque o nosso coração vem da mesma energia que os ímãs pegam. Praticamente o coração pega a energia assim da vibração que vem do Sol, que vem dos outros planetas e principalmente que vem de Deus, né? Que criou essa vibração para a humanidade existir. Então, a humanidade veio desse fator de vibração, que é algo interno, que tem todos os objetos. Agora, o grande erro que eu posso dizer da física, que os engenheiros também cometem, é essa questão do movimento. Então, Newton, né, e Albert Einstein e Galileu achavam que o movimento vem de algo exterior. Veja aqui esse nicho aqui do Isaac Newton, né? Então, veja aqui, olha, a ideia da física até hoje é que existe só este movimento aí. Tá vendo? Que através desse movimento externo é que tudo é feito. Então, Isaac Newton, que fez praticamente essa experiência, ele não percebeu a questão da vibração, que nós agora desenvolvemos. Mas o que é vibração? Vibração não é isso. Isso é um movimento exterior. Vibração é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Olha, você colocando essa bolinha de aço, né, batendo, passa a energia nas outras três e pega a outra. Então, a vibração é o que nós, assim, vivemos, né? Enquanto a gente vive, está dentro dessa vibração que vem da energia escalar. Então, esse é o fato, né? Que se chama na física, né, a questão da vibração interna, que cometeu um grande erro a colocar o nome de inércia, que, por exemplo, tudo viria do átomo. Então, eu posso dizer aqui aos senhores o seguinte: átomo não existe.
Então, se alguém tem dúvida, então pega o microscópio e mostra onde que está o átomo. O átomo não existe. O que existe é a onda, né? A onda que gira ao redor do mundo e que dá vida às plantas, aos animais, aos minerais e principalmente a nós, seres humanos. E essa energia, então, vem do interior, assim, desses elementos, né? Que batendo atravessa os outros e faz o coração funcionar. De maneira que a física, que era assim uma física de movimento externo, nós colocamos como movimento interno. Então, que o coração pega diretamente a energia escalar. Então, essa energia escalar é que conserva a nossa saúde, é que conserva praticamente, né, a nossa vida. E quando essa energia diminui, então, vou mostrar novamente o exemplo. Quando essa energia vai diminuindo devido à idade, devido à doença, então a pessoa vai perecendo, vai envelhecendo e até o perecimento. E a gente vendo os dados, né, dos livros sagrados, que o ser humano rompeu essa questão da vibração interna com Deus. Então, imagina, a ciência fala que a teologia, Deus não é um elemento necessário, mas tudo que se movimenta, falando, por exemplo, a gente traz a energia divina para falar, vendo as coisas, a mesma coisa, de maneira que tudo vem dessa vibração interna, né, que fabrica todos os elementos. César quer falar alguma coisa? Sim. Liga o ventilador. Aqui, esse ventilador aqui já está funcionando nesse princípio de ímãs no centro, né, Dr. Kepp, girando e captando essa energia que existe fora, no espaço, e que causa o movimento externo, que é o movimento da hélice girando. Então, eu acho interessante dizer que a física ela já começa errada, já lá em Demócrito, né, na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, quando ele veio com aquela ideia de que o que construía tudo no universo era o átomo, uma bolinha muito pequenininha de matéria. E eles diziam que a matéria ela era indestrutível e imutável. Então, se a matéria era indestrutível, imagina, é como se a matéria fosse um deus, né? Um tipo de deus. Eles tiraram a transcendência já naquele momento. Então, todas as definições da física foram desenvolvidas em função de um pedacinho de matéria em movimento no espaço. Então, energia a gente acha que é matéria em movimento. Até Einstein acha, né, que a matéria vai adquirindo velocidade e vai se transformando em energia. É isso que a ciência pensa hoje. Então, o que acontece? O Dr. Kepp está mostrando que esse pedacinho de matéria que eles dizem que é indestrutível, na verdade, ele não é o ponto de partida de construção da realidade, mas ele já é consequência de uma energia que está formando aquele pedaço de matéria, que a gente chama de matéria, mas na verdade é energia condensada, e é uma energia que está no espaço, que está em todo o espaço cósmico. É essa energia que dá existência àquele pedaço que eu chamo de matéria. E é essa mesma energia que causa o movimento externo, que é muito bem demonstrado nesse aparelhinho que o Dr. Kepp mostrou do Newton, né? Então, o que é a vibração interna? A vibração interna é o movimento natural,
é a ação natural dessa energia do entorno. E se a gente se sintoniza com essa energia, a gente tem bons pensamentos, bons sentimentos, tem saúde. Agora, se eu começo a me focar muito no aspecto da matéria, como, por exemplo, na medicina, achar que um remédio vai me curar, que é o remédio que tem energia, então eu bloqueio a minha percepção para o maior. E aí eu fico dependente de elementos materiais, elementos menores, e aí começa a doença, a morte, o envelhecimento e tudo mais, né? Então, de maneira que eu dei o nome de a nova física, que seria, vamos dizer, o nome certo seria a verdadeira física. A nova física tem também uma outra orientação, né, da questão de pedaços assim de energia que usa muito frequentemente atualmente. Quântica, qual é o nome? Quântica, né? Física a quântica. quântica. Mas essa quântica tem o mesmo erro de todas as outras, que mostra que essa energia viria da matéria, e não que a matéria em si, por exemplo, esses ímãs são praticamente provenientes de energia. Então, o que nós temos é uma energia transformada em matéria, em osso, em carne, em órgãos. Então, o que acontece, né, é que o criacionismo é a verdadeira orientação científica. O criacionismo é que faz com que cada tipo de energia crie uma coisa diferente, né? Então, um tipo cria o ser humano, outro tipo cria as árvores, os vegetais, outro tipo cria até os minerais, né? E nós podemos dizer que, inclusive, os anjos são criados por essa energia divina. Então, se a ciência quer eliminar a fonte, né, da vida, então, como que iria assim explicar, né, qualquer coisa que acontece, como no Big Bang? Lembra da Big Bang? Lembro, Dr. Kepler. Então, o senhor acabou de dizer que a energia ela é feita em escalas, né? Por isso que ela é chamada de escalar. Conforme a escala, existem os seres diferentes na natureza, segundo as escalas de vibração. E a nossa física acha, por exemplo, que tudo no universo veio de uma explosão, né? O chamado Big Bang, como que se no passado tinha um pedaço muito denso de substância, de matéria, que explodiu e causou toda essa harmonia no universo. Essa é uma das explicações mais aceitas, né? E essa matéria que explodiu veio da onde? Então, eis a questão. Essa matéria de onde veio? Só pode ter vindo de uma energia maior, né? Sabe o que eu noto na questão da psicopatologia? A medicina também tenta ignorar, né, a questão do criacionismo. Então, o médico estuda só a questão orgânica. O médico não estuda a questão psicológica. Então, o grande mérito de Sigmund Freud foi de mostrar que existe um elemento chamado inconsciente. Esse elemento seria algo que a pessoa reprime, né? Um pensamento, uma, vamos dizer, ideia que a pessoa reprime e que é algo negativo, ruim. E então essa repressão causa doença. Então, como é que a gente vai evitar, né, Cláudia? Você fez uma tese, não fez?
nesse sentido? Sim, na minha minha defesa de tese para me tornar psicanalista, né, eu fiz um estudo sobre as inversões de Sigmund Freud. E quando ele eliminou o aspecto, vamos dizer, mais vibracional, psicológico do ser humano, a energia vinda até de elementos transcendentais, quando ele eliminou isso e viu a energia vindo das células e daí indo para o psiquismo, ele fez uma enorme inversão. Ele considerava que a energia psíquica ela advinha das células do corpo da pessoa e não como o senhor percebeu que elas vêm de cima para baixo, né? Então eu fiz um trabalho, né? Eu fiz praticamente uma orientação diferente da orientação da física antiga. Eu uni a questão científica, experimental, a questão assim que todos os cientistas usam, a questão do pensamento também, da filosofia de vida, da filosofia em geral, principalmente a questão da filosofia da Grécia Antiga, que praticamente é a mais perfeita que existe, e também a teologia. Então, nós estamos dando uma aula aqui de teologia, né, César? Sim, sem dúvida. Porque quando o senhor fala em física, o senhor está falando de uma física da causa. Então, é uma física da criação. A física desenvolvida pelo senhor é a física criacionista, né? Porque ela fala, por exemplo, da lei da tropia, que é uma lei que eu gosto muito, que o senhor colocou. Como que pode haver entropia, que é o que a física lida, né? Uma degeneração, um envelhecimento da matéria, se não existir primeiramente a tropia que criou a matéria e mantém a matéria em saúde, em perfeito estado? Então sempre existe primeiro uma lei de criação para depois haver a morte e a destruição. E a física não trata desse aspecto antes, só trata daqui para frente. Então é uma visão muito pessimista, né, que a física traz. E o importante é a questão da inércia. A inércia também é outro ponto, que isso também vem desse que eu estava falando anteriormente, de considerar que a realidade é feita por partículas, né, que mesmo que a quântica diga que a partícula hoje é uma onda, mas o conceito é o mesmo, o menor fazendo o maior. Então, eles acham que a matéria, por exemplo, tem um estado natural de estagnação. E isso eles chamam de inércia, entende? Como se esse estado de inércia parado fosse natural dos corpos. Então, é por isso que o ser humano tem essa ideia de que ficar parado ele tem mais saúde. Ele não pode se movimentar muito, porque senão vai se gastar, né? Vamos deixar a coisa parada para não gastar. A pessoa quer se aposentar, por exemplo, não quer parar, não vê a hora de parar de trabalhar. E é exatamente o oposto, porque aí ela está se opondo à energia essencial que faz, inclusive, a matéria. Veja, né, que sem o conhecimento da teologia, que é tirado das Bíblias, né? Sem esse conhecimento teológico, é impossível fazer ciência, porque a origem de tudo não tem explicação, de maneira que a questão da ideia, né, de Moisés, do paraíso, e que o ser humano contrariou. Mas é interessante esse fato, né, que o indivíduo fica doente porque praticamente ele cria problemas, né, a respeito da virtude, a respeito do paraíso que ele vive. Então, eu posso dizer que nós vivemos no paraíso ainda, mas sem aceitar. Passa, por favor, esse livro, Dr. Kepp. Aquele livro, A Teologia da Física. Nós temos um curso de graduação de teologia na nossa faculdade. E o que nós tratamos
em prioridade é justamente a teologia da física, né? Então, entender a teologia através da física, entender a física através da teologia. Então, esse é um curso completamente original, não confessional, de teologia. Tudo é misturado, né? É misturado vamos dizer, a filosofia com a teologia e, vamos dizer, a ciência seria o estudo dessa integração. Isso. Portanto, que eu dei o nome da ciência minha, né? Da nova ciência, da nova física, de um elemento assim misto, trilógico, né? A trilogia da ciência, para mostrar que sem o elemento teológico e o filosófico não existe ciência. Então, voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até. Até. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the Language Center of the Kepi and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again.